Em alguns segundos, a mensagem que você quer assistir já vai começar. Mas antes, ajude o Pastor Valdir Brasil a impulsionar esse canal. Se inscreva, curta e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Canal PR Valdir Brasil. Eu quero compartilhar com você Consolidando o Chamado. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 10, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Jesus mandou que a gente fizesse uma oração. E a oração que Jesus manda que a igreja faça, que os discípulos façam é: Pai, envia mais obreiros, porque a seara é muito grande e são poucos os ceifeiros. Jesus deu uma missão para 70, aqueles que estavam com ele. E Jesus disse: vocês vão entrar nas cidades, no meu nome vocês vão curar enfermos, no meu nome vocês vão expulsar demônios, no meu nome vocês vão fazer sinais e maravilhas. E a Bíblia diz que esses 70 foram. E eles foram no nome de Jesus. E tudo que eles fizeram foi feito no nome de Jesus. Não foi no nome daqueles homens, mas foi no nome de Jesus. Eu aprendo, querido, que quando eu utilizo o nome de Jesus, milagres têm que acontecer. Porque Jesus disse: eu vos dou poder, autoridade para pisar em cima de serpentes, destruir escorpiões, em cima de escorpiões, e destruir todo o poder do inimigo, e mal nenhum vai chegar na vida e na casa de vocês. Eles foram debaixo dessa promessa, e quando eles voltaram, Jesus pediu que eles dessem relatório. E Jesus tinha razão, porque Jesus disse: a autoridade que vocês vão usar é no meu nome. Então, se eles estavam usando o nome de Jesus, Jesus podia pedir relatório, verdade ou não? Sim. E quantas pessoas não querem prestar relatório para Jesus? Meu irmão, presta atenção, tudo que fazemos precisa estar alinhado com a vontade de Jesus. E quando Jesus pede o relatório, Jesus pode pedir, porque tudo que estamos fazendo é no nome dele. E eles voltaram tão felizes, mas aquela felicidade não era máxima para Jesus. Eles falaram: Senhor, até os demônios nos submetem quando nós usamos o teu nome. Olha só o verso 17 de Lucas 10. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles estavam muito felizes com isso, mas Jesus disse: alegrai-vos antes, não pelo fato dos demônios saírem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa deve ser a nossa maior alegria. A maior empolgação da igreja não é quando os demônios vão embora, quando usamos o nome de Jesus, mas a maior vitória da igreja está: o nosso nome está escrito no livro da vida. E no último livro da Bíblia, no último capítulo, o apóstolo diz que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida serão lançados no sofrimento eterno. Então a maior alegria para você é que você vai desfrutar do céu de glória, no lugar que Jesus preparou para você, porque vão chamar o teu nome está escrito no livro da vida. Você faz parte desse grande número que vai entrar no céu pela porta, que vai desfrutar do que Jesus já preparou para você. O inferno não foi preparado para você, mas Jesus disse: eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, você esteja comigo também. Então a maior vitória da igreja foi conquistada na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus Cristo, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. E aí eles voltaram trazendo relatório, e agora Jesus deu um corte. Dos 70, Jesus separa 12. Jesus separa 12 apóstolos, 12 discípulos. Está lá em Marcos capítulo 3,
do verso 13 ao verso 19. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Foi Jesus que quis, foi Jesus que escolheu, foi Jesus que separou, e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Verso 15, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges. Está aí, mãe. Está aí, irmã. Se você está grávida, vai ter um filho e ainda não tinha opção. Olha que nome legal, Boanerges, né? Você pode usar esse nome para colocar aí no teu filho, que significa, sabe o quê? Filho do trovão. Olha aí, Boanerges, você é a mãe do filho do trovão. Que legal, que significa filhos do trovão. E André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote. Verso 19, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Interessante, Jesus passa uma noite orando, Jesus passa uma noite no monte orando, e ele separa esses 12 homens. E o último versículo que lemos, o verso 19, diz que ele escolheu também Judas Iscariotes, o que o entregou. E agora Jesus diminui um pouco. Jesus chama agora daqueles 12, Jesus separa 3, Pedro, Tiago e João, para viver mais perto dele, para viver em intimidade. Jesus escolhe 12, mas o que me chama a atenção é sobre isso que eu quero falar com você, sobre o chamado. Jesus chamou Judas, Judas também foi chamado, e depois de uma noite de oração, Jesus tinha chamado 12 apóstolos, e no meio desses 12 estava Judas, aquele que o traiu. Talvez nós jamais chamaríamos Judas para andar conosco, porque Judas tinha desvio de caráter. Talvez esse espírito entranhado na vida de muitos políticos, talvez na grande maioria. Judas, a Bíblia diz que Judas, o que tomava conta do dinheiro, que era ladrão, pensou assim: que desperdício! Poderíamos pegar esse bolo de dinheiro e distribuir para os pobres, mas na realidade ele não estava pensando nos pobres, porque Judas, a Bíblia diz que ele roubava, mas mesmo Jesus sabendo que ele roubava, ele mantém Judas no ministério. A minha pergunta é: será que a senhora, sabendo que alguém é ladrão, a senhora confiaria a essa pessoa tomar conta do seu dinheiro? Nem eu. Ninguém aqui deixaria um ladrão tomar conta do dinheiro, mas Jesus deu todas as oportunidades para Judas, mas Judas não quis. Eu não faria, ele seria reprovado por todos nós jamais chamaríamos Judas para estar conosco, mas Jesus, sabendo que era Judas, deu oportunidade para Judas mudar. E quando alguém esconde algum detalhe, quando alguém tem alguma coisa escondida, é o espírito que estava em Judas que está nessa pessoa. Quando eu não cumpro o que eu preciso cumprir, eu estou sendo igual a Judas, porque o que eu não quero comigo, eu também não quero em mim. E para preservar a salvação é preciso mudanças. Judas não mudou. Judas caminhou 3 anos e meio junto com Jesus, mas não mudou. O evangelho é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Metanoia é mudança de direção. Aleluia. Quando Deus fala: achei você, Gasperi, Deus está dizendo: eu te achei, e eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida. Quando Deus diz: te achei, Elisângela, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Quando Deus diz: achei você, Valdir Brasil, Deus quer mudar a minha história, a minha vida. Mas evangelho de salvação é evangelho de mudança. E Judas teve todas as oportunidades, mas ele terminou mal. E quando Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que o Filho do Homem derrame o seu sangue para a remissão de todos os pecados. Judas imaginou assim: caramba, ele vai morrer, e meus anos que eu estou com ele aqui, e o meu fundo de garantia, e as minhas férias vencidas, e a minha bonificação e a minha gratificação, sabe o que Judas faz? Vem de Jesus.
Ele disse: eu vou arrumar algum dinheiro em cima desse cara, porque a cabeça dele não estava em Jesus. Pessoas que só pensam em dinheiro e esquecem que o dinheiro é uma boa ferramenta quando nós temos o Senhor, mas é um péssimo algoz. Agora eu te pergunto, quem é melhor, Judas ou Pedro? Responda só para você. Quem é melhor para você, Judas ou Pedro? Pedro, que desfrutava da intimidade com Jesus. Pedro, que sabia de detalhes que os outros 9 não sabiam. Quando Jesus foi preso, foi para a casa de Caifás. Sabendo que Jesus já estava na casa de Caifás, ele vai seguindo Jesus de longe, ficou escondido. A Bíblia diz que estava muito frio. Fizeram uma fogueirinha ali e ele ficou junto para se aquecer. E logo uma serva diz assim: você andava com ele, eu já te vi com ele. Pedro diz: eu não. Aí chega o outro e diz: mas a sua roupa é roupa de Galileu, você andava com ele. E Pedro diz: nunca vi. E aí vem a serva, noite fria, ela tinha servido chá lá embaixo para os que estavam interrogando Jesus. Ela deve ter perguntado a Pedro: quer um chazinho? Eu não sei qual é a resposta, ele disse se queria ou não, mas a voz de Pedro identificou. Sabe quando você vê aquela minerada, todo mundo junto? Oi, trembão, ai, aí você fala: esse cara é mineiro. Quando ela sentiu o sotaque de Pedro, ela disse: mas a sua voz é igual à voz dele. Você fala do jeito que ele fala. E Pedro diz: nunca vi. Apesar de Jesus ter alertado Pedro, apesar de Jesus ter falado: Pedro, vigia, Pedro, porque Satanás está querendo cirandar você. Pedro, fica ligado, Pedro, porque Satanás quer te dar um nó. Mesmo Jesus tendo alertado Pedro, Pedro não se ligou. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me terá negado. E a Bíblia diz, irmãos, que depois que Pedro nega 3 vezes, o galo cantou. Alguns historiadores dizem que Jesus morreu pensando em Pedro, porque no domingo pela manhã, a Bíblia diz que Maria foi muito cedo, e quando chegou lá no jardim, a pedra estava removida. E ela volta e fala para os discípulos: olha, mexeram lá no sepulcro, ele não está lá. Aí veio Pedro e outro discípulo. Pedro entrou dentro da sepultura vazia, viu que Jesus já estava lá, mas mesmo assim Pedro desacreditou, querido. Mesmo assim Pedro desistiu de Jesus. Mesmo sabendo quem era Jesus, Pedro abriu mão do chamado. A Bíblia diz que a mulher, Maria, viu 2 anjos. E ela viu um homem que ela pensou que era o jardineiro. Ela disse: onde você colocou o corpo dele para que eu leve? E aquele homem que era Jesus disse: Maria. E quando ela ouve, identifica a voz de Jesus, ela fala: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai, mas antes, diga aos meus discípulos e diga a Pedro que eu ressuscitei. Diga a Pedro para não faltar a reunião que eu marquei. Pedro estava no culto de domingo, as portas fechadas, estavam com medo. Jesus entra de uma forma sobrenatural. Pedro viu Jesus. A Bíblia diz que Tomé não estava lá. 8 dias depois, no outro domingo, Jesus volta novamente no lugar. Tomé estava junto e Pedro viu. Mas sabe o que Pedro faz, irmãos? Depois de tudo isso, Pedro desiste. E apesar de Pedro saber quem era Jesus, Pedro se desvia. E Pedro, aqui para nós, pastor Ralf, você acha que Pedro falou assim: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, eu gosto tanto de Jesus, mas eu vou desistir de Jesus? Não, Pedro meteu o malho. Pedro deve ter falado assim: que papelão, eu investi 3 anos e meio da minha vida,
abri mão de tudo para andar com ele. Eu pensei que ele ia trazer a redenção para o povo, e ele ficou igual um covarde lá, de braços abertos. Eu imaginei que ele ia arrebentar com todo mundo. Ele não fez nada, ele morreu. Você quer saber de uma coisa? Estou fora desse negócio, vou voltar a pescar. E o pior é que quando ele fala isso, os discípulos vieram junto com ele. Cuidado, meu irmão, quando você permitir uma palavra negativa dos teus lábios e você desviar alguém junto com você. Cuidado quando você abrir a sua boca para falar alguma coisa que não vem do coração de Deus e levar alguém junto para você, para a furada que você vai. Porque quem abre mão do chamado entra em furada. Porque Pedro foi pescar e sabe o que aconteceu? Pescou a noite toda e não pegou nada. Trabalhou a noite toda e não apanhou nada. Porque quem abre mão do chamado volta para a mesma vida do passado. Lembra quando Jesus encontrou Pedro? Que Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Jesus disse: deixa eu entrar no seu barco. E Pedro emprestou. E depois Jesus falou com a multidão. Jesus falou com Pedro: Pedro, lança a rede para o outro lado. Ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu estou exausto. Nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. O mar hoje não está para peixe, mas sob a tua palavra, sob a autoridade daquilo que o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. E sabe o que acontece? A rede veio tão cheia de peixes que Jesus nunca devolve o que você empresta da mesma maneira. Pedro emprestou um barco vazio, Jesus devolveu 2 barcos cheios de peixe. Sabe o que eu estou profetizando sobre a tua vida? Quando você aceita o chamado de Jesus, Jesus vai te dar em porção tão grande que você sozinho não vai ter como consumir. Você vai ter que abençoar outras pessoas, você vai ter que espalhar peixe para todo mundo. Jesus falou: nunca mais você vai pescar peixe. Mas Pedro voltou para a vida do passado. Talvez eu esteja falando com alguém agora, quem está participando desse programa de televisão. Você pensou em parar, você pensou em desistir. Deus está dizendo: não desista. Não desista, porque se você voltar atrás, rede vazia outra vez para você. Olha quantas coisas Deus tem feito na sua vida, olha quantos milagres Deus tem feito na tua casa, na tua família, e você quer voltar atrás para a vidinha de fracasso, de escassez, de derrota. Não volte atrás. Deus já está falando com você, é com você mesmo. Deus já está dizendo: não desista, porque eu não vou desistir de você. Não volte atrás, porque eu vou te abençoar se você permanecer fiel até o fim. Glória a Deus. E Jesus grita para eles: e aí, tem peixe? Não, nós não pegamos nada. Essa noite o mar não está para peixe. E aí Jesus diz assim: lança para a direita. E eles lançaram, e a rede se encheu de grandes peixes, quase que se rompiam. E quando eles estão vindo, alguém disse assim, João falou: olha, essa voz é a voz do mestre. Pedro deve ter se lembrado, engraçado, igual na primeira vez, encheu outra vez a rede. E quando alguém diz a Jesus, Pedro estava nu, irmãos. Pedro mergulhou, porque quando alguém abre mão do chamado, ele fica nu. Quando alguém abre mão do chamado, ele perde tudo, ele fica nu diante de Deus. E Pedro mergulha. E quando Pedro chega perto de Jesus, a Bíblia diz que os discípulos vinham na pedra pão e peixe assado. E agora Jesus vai alimentá-los e diz: Pai, graças eu te dou. E eles nem perguntaram, porque eles sabiam que era Jesus. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro diz: tu sabes tudo, cara. Eu pequei, mas eu não queria pecar. Eu errei, mas eu não queria errar. Eu fiz o que era mal, mas eu não queria fazer o que era mal. Tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro entendeu que não era simplesmente uma pergunta: tu me amas? Era mais do que isso. Tu sabes, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas.
Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro ficou irritado. Mas Pedro não se lembrou que durante 3 vezes ele negou Jesus. Quando Jesus pergunta pela terceira vez: você me ama? Ele ficou zangado. Mas ele não ficou zangado quando ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus diz: então Pedro, se você me ama, você vai cuidar do que é meu. Apacenta as minhas ovelhas. E ali ressurge um novo Pedro. Um Pedro que diante da serva disse: eu não conheço. Mas agora diante das autoridades, quando ele fez um milagre, quando ele usou o nome de Jesus, Jesus fez um milagre. E Pedro diz: esse homem foi curado por causa do nome de Jesus de Nazaré. E as autoridades prenderam Pedro, chamaram para conversar e disse: não fale mais desse nome, você está proibido. E aquele Pedro que teve medo da serva, agora cheio de autoridade, porque ele voltou ao chamado. Quando a gente volta ao chamado, volta a autoridade também. E ele disse: nós não vamos nos calar entre obedecer a vocês e obedecer a Deus. Nós vamos obedecer a Deus, porque se nós nos calarmos, até as pedras vão clamar. Olha só aquele Pedro medroso, covarde, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Sabe por quê, meu irmão? Se você volta ao chamado hoje, a unção de Deus volta em porção redobrada sobre a sua vida. Se você hoje decide a voltar ao chamado, dizendo: Deus, se o Senhor precisa de alguém, eis-me aqui, eu me lanço rendido ao teu chamado. Até a tua sombra vai curar pessoas, a tua palavra será palavra de autoridade e nunca mais vai faltar peixe para você. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela. 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.